Doutora, a dúvida mais frequente entre os pacientes que procuram o consultório é sempre sobre o tamanho da mama. Como é definida essa escolha? O que determina vai ser o desejo da paciente, o biotipo dela e o tamanho das mamas. Então, assim, a gente tem uma noção quando examina a paciente do que seria melhor para ela, baseado no biotipo e no tamanho. Mas tem pacientes que gostam de mamas maiores e tem pacientes que gostam de mamas menores. Então, o que eu faço normalmente? Eu examino a paciente e a gente usa um medidor que chama Mama Size. Mama Size é um plástico, né, um molde, né, plástico, que a gente coloca dentro da roupa da paciente para que ela tenha uma noção de volume. Porque a paciente pode falar assim, minha prima colocou uma prótese de 280, será que ele é bom para mim? Então, assim, o Mama Size, ele vai dar um volume dentro daquele corpo baseado no início daquela mama. Com isso, a gente vem para uma tabela baseada no tamanho da mama que a paciente tem e o molde que ela gostou. E aí a gente chega num meio termo entre o tamanho da mama que ela quer. Então, se ela tem uma mama tamanho 40 e gostou do molde 48, significa que ela deseja uma prótese em torno de 355. Então, com isso, a paciente tem uma noção desse volume e não fica nesse achismo, tá? Aí a paciente vê um volume desse e fala, eu quero maior, eu quero menor. E aí eu vou orientar, esse tamanho é pequeno para você, esse tamanho é grande, mas o que a paciente deseja é sempre o que vai determinar finalmente o tamanho. É ela que vai me dizer, tudo bem, você acha grande, mas eu quero grande mesmo. Então, quem vai determinar finalmente é a paciente, baseado nesses artifícios que a gente dá para ela durante a consulta. Então, a nossa tecnologia brasileira está bem avançada, tem uma empresa brasileira na qual eu trabalho, com a qual eu trabalho, que tem uma grande variedade de modelos e de textura, de tamanhos, de projeções, que nos oferece essa variedade, facilitando a escolha por parte do paciente. De uma maneira geral, eu utilizo as próteses redondas, né? E as redondas, elas têm 3 tipos de projeção, perfil baixo, perfil alto, perfil extra alto. Eu habitualmente utilizo as extra altos, porque o paciente ele deseja sempre mais projeção, principalmente no polo superior. Colocando a extra alta, eu tenho mais projeção sem necessariamente exagerar tanto no tamanho. Agora, para as pacientes que precisam tirar a pele... É recomendada a troca periódica das próteses? Antigamente, a maioria das empresas dizia que tinha que trocar a prótese a cada 10 anos. Isso caiu por terra. O que nós fazemos hoje em dia é observar as mamas. Então, o paciente operou, dali 1 ano faz uma ultrassonografia, dali 2 anos outra ultrassonografia. Se tiver na idade de fazer mamografia, pode fazer o exame. Então, nós vamos acompanhando clinicamente, através do exame físico e através dos exames de imagem. Se não tem nenhuma alteração nesse processo, nós não trocamos com 10 anos. Agora, se ela desenvolve algum tipo de complicação, tipo ruptura, ou contratura, ou ondas, aí a gente pode propor a troca dessa prótese seguindo alguns critérios. Doutora, quais são as técnicas cirúrgicas mais utilizadas? A gente tem basicamente 3 planos para colocar a prótese. Atrás da glândula mamária, tá? Que eu acredito que seja a técnica que é mais utilizada a nível de Brasil. A técnica subfacial, que é uma técnica pouco difundida, que é a que eu realizo. A prótese é colocada atrás da face muscular, ou seja, você descola a camada que fica bem em cima do músculo e coloca a prótese nessa região. Isso me dá um pouquinho mais de firmeza e não pesa tanto a glândula, portanto a mama não cai com muita rapidez. Então eu consigo um resultado mais duradouro, tá? Sem colocar embaixo do músculo, que é uma técnica um pouco mais difícil. E embaixo do músculo, que é uma técnica que demanda um pouco mais de trabalho, que sangra um pouco mais e que mantém a prótese no lugar. Então, tardiamente, eu não gosto muito do resultado, porque se a mama cai, porque amamentou, porque envelheceu ou porque desenvolveu estrias, a prótese fica na mesma posição. Então, eu acho que a submuscular tem algumas indicações, eu não acho que o paciente primário deve ser submetido a submuscular. Então, eu utilizo subfacial. Dentro dessas técnicas cirúrgicas mais utilizadas, por onde a senhora prefere colocar a prótese? Cada médico tem a sua opinião a respeito, né? Eu, basicamente, coloco pelo sulco inframamário,
porque com isso eu escondo a cicatriz, né? A paciente, na hora que a mama chega na posição, essa cicatriz não aparece, mesmo que tenha desenvolvido algum processo inflamatório, ela não tenha ficado do aspecto que nós desejássemos, ela vai estar sempre escondida. Quanto tempo depois da cirurgia as mulheres podem praticar algum tipo de exercício físico, dirigir e até mesmo tomar banho de sol? 30 dias ela não pode levantar o braço, pegar peso. Dirigir normalmente eu libero em torno de 7 a 10 dias. Vai depender de como ela está, se ela está se sentindo bem, está se sentindo à vontade. Aí a gente vai liberando os movimentos devagar. Mas levantar o braço assim com grandes amplitudes só depois de 30 dias. E musculação, ginástica localizada na região de peitoral e braço, 60 dias. Banho de sol, nós estamos nessa época, né, agora, a gente libera depois de 30 dias com alguns cuidados. Eu recomendo que a paciente utilize em cima da cicatriz um bloqueador solar e um biquíni escuro, para que haja uma filtração dos raios ultravioletas. Então, a partir de 30 dias está liberado, mas não exposição direta. Uma exposição indireta, caminhar no sol, usar, de repente, uma saída de praia mais escura também, para que haja uma filtragem. O ideal mesmo é evitar a exposição de 6 meses. É o ideal. Obrigada, doutora, pelos seus esclarecimentos. Eu conversei aqui com a cirurgia plástica Neilane Dutra. Se você tem mais dúvidas e quer mais informações, acompanhe as reportagens da revista Unimed. Até o nosso próximo encontro.